Olá, amigos, estamos de volta aqui na Think TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. A Think TV é a TV que fala para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também o Alto Tietê. Nós temos aí 1 milhão de assinantes da NET Claro e muito obrigado por você ser um desses 1 milhão que nos acompanha diariamente aqui na Think TV, onde nós trazemos assuntos dos mais diversos e personalidades entrevistados interessantes. Muito obrigado. 1 ano de programa, hein? Completamos em setembro 1 ano de programa, mais uma vez eu repito, estamos comemorando o primeiro aniversário do Pense Nisso e hoje nós vamos para a entrevista de número 189. Por aqui passaram 188 personalidades e hoje vamos completar a de número 189 e vamos falar de um assunto que, fique ligado, hein? É interessante para o senhor, para a senhora, para você jovem. Vamos falar de segurança e saúde no trabalho e também no meio ambiente. E para isso, nós convidamos e estamos muito felizes por termos aqui no nosso programa o Marco Antônio Rodrigues. Obrigado pela participação. Tudo bem, Marcos? Obrigado a você, Dirceu. Obrigado aos seus telespectadores. E vamos procurar passar com simplicidade, passar com clareza as informações relacionadas à segurança do trabalho, que com certeza vai enriquecer o conhecimento dos seus telespectadores. Bom, você é um especializado nessa área, né, de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, é professor em curso técnico, palestrante também. Sim. A questão especializado, essa palavra é um pouco complexa, porque a especialização ela requer conhecimentos muito amplos, né? E nós procuramos ser gestor, nós procuramos trabalhar com a gestão de segurança do trabalho e meio ambiente, considerando que a cada dia aprendemos mais, né? Ensinamos pouco, mas aprendemos muito. Você é natural de onde? Eu sou natural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, tenho 34 anos de São José dos Campos. E se interessou nessa questão de segurança do trabalho desde quando? Eu comecei, na verdade, com segurança do trabalho, a primeira visão que eu tive de segurança do trabalho foi no Senai, em 1985, quando eu fiz o curso de serralheiro industrial. E foi a minha primeira noção do que era segurança. Mas a segurança lá, o que a gente via, não era uma coisa tão completa como deveria. E com o tempo a gente foi se interessando, mas aí vem as questões da vida. Eu só consegui estudar segurança do trabalho e entrar na profissão aos 42 anos, através do curso que fiz no Senac, e logo depois eu consegui um estágio na Prazo Engenharia, inclusive um agradecimento ao senhor José Roberto Alves, que é uma pessoa que abriu as portas para mim, e ao Rafael Primo, que foi a pessoa que me concedeu o estágio. E desde então estamos na luta aí pela prevenção, trabalhando, procurando oferecer informação, orientação da melhor maneira possível. Marcos, o que é um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho, Dirceu, inclusive, Dirceu, para esclarecer um pouco melhor essa situação, o que é um acidente de trabalho? Porque as pessoas confundem a questão do incidente com o acidente. Incidente é aquilo que podemos considerar um quase acidente. Quer dizer, a pessoa tropeçou, não caiu. O que aconteceu? Aconteceu um quase acidente, correto? Se a pessoa caiu e teve alguma lesão, é um acidente, independente da dimensão desse acidente ou da lesão. E o incidente acontece a todo momento. Incidente, ele é um aviso de que medidas preventivas precisam ser tomadas. E as empresas têm tomado essas medidas preventivas? Dirceu, é complexo dizer isso porque a empresa, de uma maneira geral, algumas procuram fazer simplesmente o cumprimento da legislação. Não é uma crítica, tá? O que a gente está colocando é a realidade do mercado. Por quê? O que uma empresa que oferece hoje para o seu funcionário, para a sua área produtiva, a segurança do trabalho como, digamos, um complemento para que a atividade se torne segura, a atividade do trabalho desse colaborador, ela tem poucos incentivos pela legislação, pelo nosso governo,
ele não tem um pensamento de entregar, de melhorar os incentivos para que a segurança do trabalho tenha dentro da empresa uma força maior e o empresário possa investir mais. E o que são normas reguladoras? Normas regulamentares, são todas as normas, exatamente, são todas as normas. Nós temos hoje 37, se não me engano, acredito que nós tenhamos mais. E essa questão ela é bastante complicada, porque nós temos a criação de normas, mas nós temos um problema muito sério, a falta de fiscalização efetiva sobre essas normas. A fiscalização, quando há, é uma fiscalização punitiva. Então a fiscalização ela deveria ter uma dimensão também de informação, de esclarecimento, para que o empresário, a pessoa possa também ser elogiada pelo que está fazendo e, ao mesmo tempo, ela procurar uma melhoria contínua desse processo. Essas normas regulamentadoras, elas estão nas grandes empresas, nas médias, nas pequenas, numa padaria, ela vale para todos? Pergunta muito interessante, isso é muito bom. Normas regulamentadoras, elas são estabelecidas pela nossa conciliação das leis do trabalho, tá? Então, é a questão das normas regulamentadoras que as pessoas dizem, norma não é lei. Ela é amparada pela CLT, por isso ela se torna lei. A norma regulamentadora, ela foi criada, tem algumas normas que são específicas para a função. Por exemplo, NR 35, ela é utilizada para trabalho em altura. 33, espaço confinado. Bom, e assim por diante. Outras leis são apenas normativas, como é o caso da NR 4, que ela faz com que a empresa tenha o quadro do SESMIT, que vai fazer com que a segurança do trabalho seja eficiente dentro da empresa. E quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza é a secretaria hoje, instituída dentro do Ministério da Economia, que ela é vinculada ao Ministério da Economia, e essa fiscalização é feita pela Secretaria do Trabalho hoje. Quer dizer, ela tem essa atribuição, mas a fiscalização anterior já não era eficiente. Então hoje nós temos um problema muito sério. A fiscalização foi enfraquecida e já não era muito forte. Então isso faz com que a profissão também do prevencionista sofra um problema muito, muito grande de falta de apoio. Quer dizer, a empresa não faz, o profissional trabalha para que isso seja feito e não há uma concordância. Agora, existe uma questão aí que precisa ser pensada. O responsável pela aplicação das normas é o dono da empresa. Então, cabe ao profissional da segurança do trabalho evidenciar, informar, orientar. Principalmente evidenciar. Você falou que essas normas são 37. Atualmente, sim. Tá. E só para melhor entender, a pessoa vai abrir uma pequena empresa, uma pequena marcenaria. Ele vai ter que cumprir as 37 normas? Não. A segurança do trabalho, a nossa segurança do trabalho, ela coloca algumas normas que são obrigatórias. Outras normas, elas são apenas normativas. São normas que não há necessidade de ter uma pessoa para a aplicação dessa norma. Por exemplo, uma norma que não é normativa. O que nós colocamos, que não é normativa, é aquelas específicas para a função. Por exemplo, nós temos agora a mudança do nosso PPRA, perdão. O PPRA, ele está sendo substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O PPRA é uma norma. Essa norma ela é obrigatória a todas as empresas, independente do número de colaboradores, desde que a empresa tenha funcionários registrados, ok? Mas essa norma, futuramente, num futuro bem próximo, ela vai sofrer uma modificação, porque o PGR vai passar a ser utilizado. E o PPRA ele vai perder um pouco essa função. Bom, o que é um trabalho noturno, Marcos? E se esse trabalho noturno ele dá a condição de um adicional de insalubridade? São duas coisas um tanto quanto diferentes. O trabalho noturno, ele oferece o adicional pelo trabalho noturno. Tá?
A questão da insalubridade é para locais insalubres. É local que tenha um nível de contaminação acima do permitido e que possa, assim, influenciar na saúde do colaborador, do trabalhador. Tá. Bom, nós anunciamos no Facebook e através da TIM TV também que nós teríamos aqui um gestor de segurança do trabalho e meio ambiente, saúde, no nosso Pense Nisso. E algumas pessoas nos escreveram pelo Zap, pelo Instagram, pelo Facebook, fazendo algumas perguntas que daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou formulá-las para o nosso entrevistado de hoje, o Marco Antônio Rodrigues. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já aqui no Pense Nisso, falando mais ainda de segurança do trabalho. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na TIM TV, a sua TV regional, sempre com um assunto interessante, hein? E hoje, não deixa de ser interessante, nós estamos falando sobre segurança do trabalho e saúde e meio ambiente. Para isso, trouxemos aqui um conhecedor do assunto, que é o Marcos Rodrigues, que é gestor de segurança, professor em curso técnico, é também palestrante. Bom, o Marcos, tem uma pergunta aqui de um telespectador. O que é segurança e saúde no trabalho e qual a sua relevância no mundo corporativo? Muito bem, Dirceu. Segurança e saúde no trabalho é um conjunto de medidas que são estudados e analisados no sentido de reduzir as incidências ou os acontecimentos sinistros como acidentes de trabalho e lesões ocupacionais. Essa é a função primária da segurança do trabalho. Não é tão simples como parece. Ela é extremamente rica em detalhes, porque é dos detalhes que nós, prevencionistas, trabalhamos com a segurança. E esse trabalho que você desenvolve, Marcos, é somente aqui na cidade ou em algumas outras cidades do estado ou até em outros estados do país? Já trabalhamos, Dirceu, em várias cidades aqui da região, Pinda. Nós tivemos Campo Limpo Paulista, construímos, trabalhamos na construção, acompanhando a Gestamp de Santa Isabel, toda a construção da Gestamp de Santa Isabel, a estação de tratamento de água da Novelis em Pindamonhangaba. Então, o trabalho da gente tá correndo aí para atender aonde nos chamam. Buscando o espaço para oferecer o nosso trabalho. E pelo seu conhecimento, as empresas se preparam para trabalhar na prevenção da segurança para os seus funcionários? Essa é uma pergunta muito delicada, Dirceu. Até voltando um pouquinho aí, a questão da pergunta que você me fez anterior e um complemento dela, o mundo corporativo, quer dizer, as empresas, elas lucram muito a longo prazo com a segurança do trabalho. Então, se você... a longo prazo? Se você investir em segurança do trabalho, o que acontece? A sua empresa vai ter uma qualidade de vida melhor para os seus funcionários, você vai ter uma produção muito mais eficiente, você vai contar com pessoas engajadas com a sua segurança, evitando assim lesões, acidentes, inclusive, Dirceu, a questão de processos judiciais, que hoje é uma questão muito delicada. Ainda seguindo ao que você me perguntou, com relação aí às empresas, se elas oferecem esse suporte. Algumas nos oferecem suporte, inclusive com relação a ISO, toda a informação que nós precisamos, a empresa nos passa, procura fazer reuniões de alinhamento, outras nem tanto. Só que nós que trabalhamos com a prevenção, nós precisamos entender o seguinte: o que vale é o conhecimento do prevencionista. Por isso, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se atualizar, melhor a sua posição no mercado. Não cabe a você julgar, quando você entra numa empresa, se essa empresa vai te dar condições ou não. Cabe a você fazer a sua parte como prevencionista. Você foi contratado para isso. E você precisa executar o seu trabalho juntamente com os seus colaboradores da melhor maneira possível. E quem leva esse conhecimento até o funcionário? No caso da prevenção, é o técnico em segurança do trabalho e o engenheiro de segurança. São profissionais
preparados para essa situação. Sendo que o técnico, ele estudou um pouco mais, ele estuda numa média de 2 anos para se formar técnico em segurança do trabalho. E o engenheiro, ele faz uma pós, né, depois de formado em outra área, de 6 meses para ser um engenheiro de segurança do trabalho. Então tem empresas que querem ficar livre aí de acidentes, preserva a vida dos seus funcionários. E tem outras empresas que dão uma maquiada, é isso? Com certeza, Liceu. Não é assim uma coisa muito agradável da gente comentar, mas é uma realidade. E nós precisamos ser verdadeiros. Agora, nós precisamos entender que não cabe só crítica. Eu acho que, às vezes, você chega num local num mau momento. Eu tive uma situação muito interessante, onde eu fui fazer uma CIPA numa empresa. E tinha uns tambores, umas bombonas. E o que aconteceu? Estava lá. Em caso de emergência, fale com o Jorge. E o celular do Jorge logo abaixo do nome dele. E aquela situação bastante complicada, porque você não sabe o produto que está ali. Quer dizer, será que tem mais de um Jorge aqui? E se o Jorge não estiver na fábrica, quem que vai poder me ajudar nisso aqui? Então são situações que nós passamos no nosso cotidiano profissional que realmente nos espantam um pouco, né? E não era uma empresa pequena, mas o que você está fazendo dentro da empresa não cabe a você fazer julgamento, cabe a você fazer a sua parte. E isso está fora dessa norma, a NR? Ela está fora porque ela não atende a NR20 nesse caso, né? Porque nós temos que ter aí, quando você tem produtos químicos, você tem que ter informação. O que é o produto? Quer dizer, usar lá o diamante de Rommel ou qualquer outra identificação desse produto. Quer dizer, não é só o Jorge que tem o direito de saber o que está dentro daqueles tambores. Porque aquilo pode vazar, aquilo pode contaminar fontes de água, o meio ambiente, o dano pode ser muito grande. E quem é diretamente responsável pela segurança do trabalho, Marcos? Segurança do trabalho, Dirceu, não pode ser feita por um só elemento, tá? Que muitos colocam o técnico como responsável pela segurança do trabalho, ou o engenheiro. Segurança do trabalho ela tem que ser feita por todos. Todos aqueles que trabalham naquela empresa, que desenvolvem atividades naquela empresa, são responsáveis pela segurança do trabalho. E a segurança do trabalho, ela vai além da empresa. Ela também está presente no seu momento de lazer. Ela está presente também, Dirceu, nos seus passeios cotidianos. A segurança, ela é um bem para você e para o seu semelhante. Na sua casa também, né? Sim. Principalmente na sua casa. Com certeza, né? Com certeza. Você que está nos assistindo, procure informações sobre, por exemplo, como armazenar adequadamente produtos químicos dentro da sua residência, material de limpeza, longe das crianças, para que não haja problema, para que você não tenha surpresas desagradáveis. Então é muito interessante nós entendermos que a segurança é uma coisa que tem que nos acompanhar não somente no ambiente laboral, mas por todo o nosso dia e por todo o nosso cotidiano. Então fale para aquela senhora que está nos assistindo, Marcos, sobre acidente doméstico. Você deve ter convivido e tem conhecimento de tantos acidentes domésticos, né, que passa despercebido em nossas casas, né? Muito bem, Dirceu. Inclusive eu recebi um vídeo bastante interessante, que a pessoa foi abrir o micro-ondas atendendo o celular. E a situação foi o seguinte: esse celular, ele explodiu. Agora, não tem a confirmação se em decorrência do micro-ondas, tá? Não houve essa confirmação, mas é interessante a pessoa pensar no seguinte: quando você for abrir o seu micro-ondas, são energias. Então é importante que você tenha muito cuidado. A outra questão importante é com relação às tomadas da sua residência. Além ainda do micro-ondas, dizem que você não pode abrir o micro-ondas com ele ligado, né? É isso de forma alguma. E muita gente coloca ali algo para esquentar e abre, tira com ele ligado e fecha novamente. Isso é um perigo, né? E tem um problema sério, porque tem uns que abrem, eles abrem quando estão ligados. Mas existe uma trava quando ele está em boas condições. A trava, ela não permite que você faça isso. Contudo, é importante pensar no seguinte: aquilo ali está quente. Você não pode
desligou, vai meter a mão. Você pode ter uma queimadura grave. Inclusive, quando você queima a ponta dos dedos, dependendo da intensidade da queimadura, você perde suas digitais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você está na sua casa. Por exemplo, vai trocar uma lâmpada, procura fazer de forma segura. Vai trocar um chuveiro, procura fazer de forma segura, porque nós precisamos entender que somos seres frágeis, ok? E acidentes acontecem, em alguns casos sim, em outros são provocados. A falta da prevenção, a falta do pensamento preventivo, logicamente, ela leva ao acidente. Mas eu vou te fazer uma pergunta, já que você me fez algumas, eu vou te fazer uma indagação. Por exemplo, você é destro ou você é canhoto? Eu sou destro. Você é destro, muito bem. Agora me responda uma pergunta. Qual a mão mais corajosa que você tem? Vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta logo após o nosso intervalo comercial. Vou dar um suspense aqui. Qual das mãos? Já, aqui no Pense Nisso. Essa ou essa? Sei lá. Voltamos já. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TIC TV, hoje conversando com o Marco Antônio Rodrigues, esse moço que manja tudo de gestão de segurança, saúde, trabalho, meio ambiente, e falando sobre a norma regulamentadora das empresas e falando também dos acidentes domésticos. Tenho certeza que a senhora está curiosa aí para saber mais, né? Tem o neto, tem o filho, já ele vai falar mais alguns conselhos a mais para a senhora, para o senhor aí, para você também aí, jovem, e o garotinho aí. Agora, no bloco anterior, você me perguntou se eu era canhoto ou destro. Sim. Sou destro. Correto. Tá. E a outra pergunta foi? Não, a pergunta é essa. Qual é a mão mais segura que você tem? A mão mais segura? Se você é destro, né? Você é destro, como você me disse. Qual é a sua mão mais corajosa? Eu acho que é a direita. É a direita? Muito bem. Por que é a sua mão direita? Porque eu sou destro e eu uso essa mão para tudo, né? A esquerda está sempre ali mais tranquila, né? Dirceu, exatamente isso. Nós fomos preparados e educados para executar o trabalho. Nós não fomos preparados para planejar e sermos preventivos. A sua mão mais corajosa é a sua esquerda, porque é a mão que segura o prego. Certo? Porque nós fomos preparados a executar o trabalho, nós não estamos preparados para a prevenção. O martelo está aqui, o prego está aqui. Exatamente, a sua mão mais corajosa é a sua mão esquerda. E por não participar de forma efetiva, nós temos a ideia de que a mão mais corajosa é aquela que executa a tarefa, devido ao desconhecimento, né, da questão preventiva. Nós primamos pela execução da atividade. É verdade. Marcos, dá um conselho a mais aí para dona de casa em relação a acidentes domésticos, principalmente com crianças. Olha, Dirceu, existem situações muito importantes a serem esclarecidas quando você fala de acidente doméstico. Acidentes domésticos, de uma forma geral, acontecem, às vezes, de uma maneira muito rápida. Então, por exemplo, a panela, você está lá fazendo a sua comida, você está cozinhando os seus alimentos, procure colocar as panelas com o cabo para dentro do fogão. Por quê? Se uma criança passa próximo ao fogão, e logicamente o melhor é evitar que as crianças circulem num ambiente onde tenha temperaturas elevadas. Mas se não for possível, procurar colocar esses cabos para dentro da superfície do fogão para evitar que as crianças puxem. Outra questão importante, a proteção das tomadas, né? Você proteger as suas tomadas é muito importante porque, às vezes, num piscar de olhos, uma criança coloca lá um prego ou coloca algum objeto pontiagudo
ela vai receber uma descarga. E essa descarga pode ser fatal. Com relação à questão de pipa, gente, toma muito cuidado com isso. Eu vejo muito, a gente passa em muitos locais, as crianças estão brincando com as pipas. É uma brincadeira gostosa, mas é uma brincadeira muito perigosa. A Bandeirantes, a empresa Bandeirantes, a EDP, ela faz uma campanha bastante interessante e de orientação. Mas você, pai, mãe, é importante que vocês orientem, que vocês acompanhem, que vocês saibam onde está o filho de vocês em algumas ocasiões, para evitar acontecimentos inesperados e surpresas desagradáveis. Bom, no bloco anterior, o Marcos falava sobre o celular e o micro-ondas, né? Explodiu ali o micro-ondas, celular, você vai abrir o micro-ondas com o celular aqui. Então, tem aqueles raios e acontece o inesperado. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, e na rede social isso mostra diariamente os acidentes que acontecem com o telefone celular. Principalmente os jovens, né, os adolescentes, que conversam no celular com ele conectado na tomada. Isso, né? É um risco muito grande. Eu gostaria que você falasse sobre isso. É a questão de levar o celular, né, para o banheiro. Você está lá, às vezes tomando banho, quer ouvir música. E você coloca lá o celular na tomada e vai ouvir sua música. Você vai tomar o banho lá durante 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, sabe? Cada um tem o seu tempo. No entanto, o seu celular ele está, de uma certa forma, captando essa umidade. Então, é muito importante entender que, logicamente, a limpeza ela ajuda muito, mas esse contato da umidade com a eletricidade, ela pode ser fatal. Outra coisa, você está usando o seu celular, independente do local, tá? A gente está citando o banheiro, mas poderia ser em qualquer outro lugar da casa. E o que acontece? Você não espera o celular carregar. Você continua utilizando com o celular na tomada. Lembre-se, você está trabalhando com energia. A energia você não vê. A energia elétrica ela é extremamente benéfica, mas ela é um risco muito forte. E normalmente o que acontece quando se recebe uma descarga elétrica, nós não vamos entrar no mérito da questão, mas normalmente ela é fatal. Independente do que se faça, muito poucas são as pessoas que se salvam de uma descarga elétrica, dependendo da sua intensidade. E isso não é só prevenção doméstica, não. Nós estamos falando de segurança do trabalho, no trabalho também. Sim. Você que está aí trabalhando com o seu celular conectado e mexendo no computador, também você corre o mesmo risco do que você está explicando no acidente doméstico, né? Com certeza. São energias fortes e pode ocasionar aí um sério problema. Estamos falando de segurança e saúde no trabalho e também do meio ambiente. Marcos, qual a importância da gestão ambiental na segurança do trabalho? A gestão ambiental, ela traz o quê? Ela traz você ver o que está acontecendo naquele local que está sendo desenvolvidas as atividades. Quando você tem a noção de espaço e os riscos desse espaço, as medidas preventivas, elas possuem um suporte melhor de aplicação. E nós precisamos entender que o erro pode acontecer a qualquer momento. Por isso a prevenção ela é tão importante. Porque ela pode atenuar uma lesão ou ela pode evitar que essa lesão aconteça, se você tiver conhecimento do local onde você está executando as suas atividades. E para as grandes empresas, é claro, para as pequenas empresas também, para as grandes empresas é um pouco mais fácil, né? Mas para os pequenos empreendedores, pequenos empresários, é muito complicado quando há uma lesão de um funcionário, né? Por uma irresponsabilidade na segurança do trabalho. Dirceu, essa é uma questão bastante delicada e não é só a pequena empresa que tem problema, é a grande também. Inclusive eleva o acidente de trabalho, ela eleva a contribuição ao INSS com relação ao acidente que aconteceu. E se tiver uma incidência maior, essa conta começa a ficar salgada. Então nós precisamos entender que quando acontece um acidente de trabalho, já não é mais uma questão de legislação trabalhista, é uma questão de legislação civil. Você causou dano a alguém. E esse dano tem que ser reparado.
Então, isso requer o quê? Uma ação judicial que vai fazer com que a sua empresa tenha que responder por aquela situação. Se você não fez a proteção daquele trabalhador, se você não informou, se você não orientou, você tem uma responsabilidade muito maior. E é o que nós acabamos de falar. O acidente, ele pode acontecer, mas ele também pode vir de uma desatenção. Então, é importante entendermos que, a todo momento, precisa prevenir para evitar danos. Inclusive, a própria imagem da empresa, ela tem uma questão aí bastante complicada com relação a acidentes de trabalho. Eu fiz uma CIPA, eu estava fazendo a CIPA numa empresa, e a pessoa que liberava o funcionário para ir no médico... Você respondeu isso aí? Pois não. O que é CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Que é formada pelos funcionários. Sim, através de votação, né? É feita a votação para que sejam escolhidos os representantes dos funcionários para compor a CIPA. E eles têm que estar preparados, conhecedores de todas essas normas? Não. Eles trabalham como um braço da prevenção. O conhecimento sobre normas e aplicação cabe às pessoas que estudaram e procuram... Engenheiro do trabalho. Engenheiro e o técnico. E o técnico do trabalho. O técnico em segurança, porque são profissionais preparados para essa situação. Ele faz com que a norma seja traduzida ao colaborador de uma forma que ele possa entender. Porque não adianta você falar com uma pessoa sobre norma regulamentadora, sobre legislação, numa linguagem técnica. Você vai causar um problema muito grande. Então, os membros da CIPA, eles apontam os problemas que existem ou que poderão existir. Exatamente, Dirceu. E eles ajudam, assim, a segurança do trabalho se tornar mais efetiva e produtiva dentro da empresa. Que legal. E aí você estava falando sobre um trabalho que você fez numa CIPA. Exatamente. E a pessoa que estava comigo, ela era responsável em liberar o funcionário para ir ao médico ou sair da empresa. E um fato me chamou muita atenção, porque eu fiz a CIPA em 4 dias na empresa, porque são 20 horas. E o que aconteceu? A cada 2 horas, essa pessoa era chamada para levar alguém ao médico ou para liberar essa pessoa para o médico, porque era um acidente atrás do outro. Na empresa? Na empresa. Então, o que acontece com esse funcionário? O afastamento desse funcionário é custoso para a empresa. Esse funcionário pode ter um afastamento temporário ou definitivo, ele pode mais não ocupar aquela função. Então, os prejuízos para a empresa são imensos. Em se tratando de prevenção, nós precisamos entender o seguinte: a cada R$1 que você aplica na prevenção, você evita de gastar 10 no tratamento da doença. O nosso papo hoje é com o Marco Antônio Rodrigues, que é gestor em segurança de saúde, trabalho e meio ambiente, professor em curso técnico e palestrante, nos dando uma aula aqui sobre segurança do trabalho. Para a senhora, para o senhor, para você empresário, para você empreendedor, tem que cuidar muito bem da segurança dos seus funcionários, da sua empresa, para não ter aborrecimento, dor de cabeça, como ele está explicando aqui. E a senhora, dona de casa, também, né, tem que estar sempre se prevenindo e prevenir o teu lar para que não aconteça nenhum acidente aí contigo, com seu esposo, com os seus familiares. Né? Então vamos nos precaver aí e para evitar acidentes. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com o nosso professor de hoje aí, o Marcos Rodrigues, falando sobre segurança do trabalho e também meio ambiente, tudo aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui à TINC TV no nosso Pense Nisso. Pense Nisso sempre trazendo um assunto aí que interessa, uma prestação de serviço para o senhor, para a senhora, para você que nos assiste em toda a região. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre e diariamente vocês estão ligados aqui nos canais 25 e 525 da NET Claro,
acompanhando o nosso programa na TIM TV. A TIM, que eu repito, tem uma programação muito variada, uma programação muito boa. E dentro da programação, às 10 da noite, nós estamos aqui batendo um papo com os nossos convidados. E hoje estamos felizes aqui por receber o Marcos Antônio Rodrigues. Gostou agora? Melhorou. Marcos Obrigado. Antônio Rodrigues, gestor de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, nos dando uma aula aqui sobre segurança. Marcos, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais responsáveis pela prevenção? É uma pergunta que nos chegou aqui via Zap. Muito bem, Dirceu. A maior dificuldade é a falta de engajamento e conhecimento da segurança do trabalho num ambiente em que você tenta implantar a segurança do trabalho. Porque, veja bem, é uma questão bastante interessante. Você só tem contato com segurança do trabalho quando você arruma seu primeiro emprego. Quer dizer, a pessoa está na escola, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Ela entrou numa empresa, aparece uma pessoa, né, na integração dessa pessoa na empresa, diz para ela que existem regras e que ela vai precisar cumpri-las. Só que essa pessoa ela não foi preparada para isso. Ela não teve nenhum tipo de informação de que era necessário aquela situação, a não ser que ela passe por um treinamento antes, ou que ela procure informações por conta própria, enfim. Mas só que a pessoa, de uma maneira geral, ela só tem informação de segurança do trabalho quando ela arruma um trabalho. E aí que vem o problema. Por quê? Você vai encontrar dificuldade na medida em que a pessoa não tem a informação. E a outra questão é administrativa. Para que você aplique bem a segurança do trabalho, é necessário o engajamento da diretoria, porque a segurança do trabalho ela é de cima para baixo, ela não é de baixo para cima, ok? Então tem que ter uma consciência preventiva da administração da empresa, o que ela quer, qual é não é só você construir, não é simplesmente você transformar, mas você tem que entender que existe a questão do cuidado, de preservar. Né? Preservar a vida, porque se você não tem aquela pessoa mais, você vai ter que treinar outra. E isso vai se tornar o quê? Um problema bastante complicado. Quer dizer, e tem aquela história, o funcionário não para na empresa, aquela empresa não para ninguém. Por que será? E para uma empresa que trabalha com mão de obra, né, o funcionário que trabalha com mão de obra, como é que fica o caso do uniforme? O uniforme, Dirceu, é uma questão de formalidade. Okay? Ela não é uma questão obrigatória, mas é uma questão da organização. É importante o funcionário, além do uniforme, também usar o crachá. Tá. Eu estou perguntando isso porque nós temos visitado algumas cidades aqui da região e constantemente eu estou nessas cidades. E algumas cidades, e não são poucas, o gari, né? Não é o gari como você conhece aqui em São José, não, que está preparado com o seu uniforme, né? Os caminhões próprios para a coleta do lixo, pode ser reciclado, pode ser orgânico. Em algumas cidades aqui da nossa região, é um caminhão comum, é um servidor sem uniforme, manga de camisa e sem luva. E muito menos sem uma bota adequada, né? E aí, doutor Marcos, como é que fica? Aí uma questão bastante relevante no seguinte: não é só na questão da coleta. Você passa por muitas obras que você vê Sim. o trabalhador de sandália. Né? O uniforme em si, ele não é obrigatório. Ele pode trabalhar com uma calça diferente, não tem nenhum problema. Mas é importante a proteção do trabalhador. Ok? A bota, a luva, óculos, protetor auricular, capacete, são itens essenciais para se executar determinadas atividades. Mas se uma prefeitura não cuida disso... Dirceu, essa é uma questão bastante delicada também, porque a questão a questão pública, as empresas públicas, de uma maneira geral, empresas que eu estou me referindo é com relação a prefeituras, Estado, eles não cumprem a questão legislativa da maneira correta. Isso aí é muito difícil. Mesmo na nossa cidade, mesmo em São José dos Campos,
existem, assim, muitas situações controversas. Existem. E eu já vi uma dessas situações controversas no próprio Gari, caminhão de lixo. Uma chuva torrencial, meu amigo. E 4 garis na chuva, correndo, recolhendo lixo e sem uma capa plástica que no mercado aí você paga R$5. Às vezes não tinham no caminhão uma capa plástica para aquele tempo que de repente virou e choveu muito, e eles continuaram no seu trabalho, todo encharcado. Vai reclamar para quem, Marcos? Dirceu, nós temos que entender o seguinte, primeiro, essa questão da coleta de resíduos, ela deveria ser um pouco mais humanizada. Tá? Eu, inclusive, já escrevi um artigo sobre isso para o LinkedIn, e realmente é muito constrangedor, em muitos casos. Não é só a questão da chuva, não é questão só do sol, é o mau cheiro que sai do caminhão e que o cidadão tem que ficar ali, grudado naquela situação, inalando tudo aquilo ali, às vezes sem nenhum tipo de proteção, porque se ele colocar proteção ele não tem como correr. Então eu acho que a questão dos resíduos, da coleta de resíduos, é uma coisa que deveria ser melhor estudada, melhor estruturada, porque realmente é uma questão de empatia. Eu não me sinto bem, não é com relação ao profissional, mas a condição imposta a ele para a execução do trabalho dele. Eu acho que poderiam ser estudados formas mais dignas de se executar essa atividade. Sem contar, imagina quanto eles correm por dia, não? Quantos quilômetros que esses meninos correm por dia? E a questão também, né? Eles podem cair, escorregar, então o acidente pode ser grave, entendeu? Quantos que já não foram atropelados? Atropelados, porque tem motorista, inclusive, que não tem a devida paciência, né? Hoje nós temos um problema muito sério na nossa sociedade, inclusive falando sobre a prevenção, da questão individual. As pessoas estão muito individualistas. Nós pensamos muito pouco no outro. E a empatia está fazendo muita falta no mundo. Agora, uma empresa que coleta lixo numa cidade como São José dos Campos, ela não tem uma CIPA? Ela tem uma CIPA, só que não existe uma legislação específica que faça com que ela modifique o sistema atual dela. Não existe nada que ela... Tudo no Brasil, nós temos uma questão na nossa legislação que nós criamos leis, nós temos um monte de leis, mas nós não temos quem fiscaliza. Então não adianta você entulhar, por exemplo, a cabeça das pessoas com uma série de normas, obrigações e etc., se você não oferece a essa pessoa condições de atender. Então nós temos uma questão muito perigosa, que é simplesmente criar leis. E quem paga quando tem alguma coisa errada é o contribuinte. O Estado foi condenado, a Prefeitura foi condenada, mas quem vai pagar é o contribuinte. Então essas grandes empresas não são fiscalizadas, mas o pequeno empresário, vou botar a marcenaria, ele sim. Ele está sendo fiscalizado, ele tem que cumprir todas as determinações que as normas exigem, não é isso? Ele tem que cumprir as normas, Dirceu, dentro do risco que ele oferece dentro dessa marcenaria. Então nós precisamos entender que essa é uma necessidade humana, não é só questão de legislação. Você tem que entender, se colocar um pouco ali na situação do trabalhador, que, por exemplo, uma marcenaria, o ruído é muito grande. Então ele precisa de proteção. No caminhão de lixo também o cheiro é insuportável. Só que para a marcenaria, você colocou muito bem, só que para a marcenaria existe a questão para se atenuar aquela situação. Para o caminhão de coleta, não. Entendeu? Então nós temos dois terços. Justo, né? Sim. Afinal de contas, nós estamos falando de seres humanos, né? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Só que o que nós precisamos entender é que existem prioridades. É sempre colocado dessa maneira. A prioridade vem primeiro. Agora, eu queria saber que prioridade é essa. Muitas vezes me pergunto, qual é a prioridade? A prioridade não é a vida? Então ela precisa ser conservada. Sim, mas quem disse que tem que ter essa prioridade e fez essa diferenciação entre uma situação e outra? Principalmente o nosso poder legislativo, né, que cria as normas, mas a aplicação dessas normas, elas são bastante
suspeitas, digamos assim. Agora, o investimento em segurança e saúde no trabalho, Marcos, podemos dizer que é oneroso para o meio empresarial, e qual o retorno obtido com essa iniciativa? Muito bem. Segurança do trabalho, como qualquer segurança, não é barata. Só que dizer que ela é cara e simplesmente deixar para lá, não fazer nada, é mais caro ainda. Porque você está lidando com vidas. Você está lidando com pais de família. Quando um pai de família não chega na sua casa após um dia de trabalho, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um problema de uma família desamparada. Então, quando se diz que segurança do trabalho é cara, ela não é uma coisa cara. Caro, eu acredito que é a questão de deixar de fazer, porque o tempo vai cobrar isso. Então, o mais importante é se fazer algo e fazer continuamente. A melhoria contínua, como se faz com a qualidade, como se faz com o meio ambiente, para que a segurança chegue a um patamar que possa oferecer ao trabalhador uma condição sadia de desenvolver suas atividades. Eu acho que essa conversa aqui é muito interessante, muito importante para nós, né? Nós todos, para a senhora, para o senhor, para você que é empresário, né? E o Marcos Rodrigues, ele é um palestrante também. E esse tipo de palestra você também leva para as empresas? Levo. Inclusive eu faço a palestra de acordo com a necessidade da empresa. Eu crio a palestra para a empresa, especificamente para a empresa, dependendo do que ela precise. Cuidado com as mãos, a questão auditiva, a questão ergonômica. Então, tudo isso nós podemos fazer uma avaliação e poder estar fazendo o que a empresa nos pede. Bom, então podemos deixar o seu telefone? Claro, né? Com certeza. Vamos deixar o telefone, você está vendo aí na tela o telefone do Marcos Antônio Rodrigues. Tem o telefone dele aí. Muito obrigado. Ele é palestrante. Então, você que é empresário, pequena, média ou grande empresa, que está nos assistindo, pode fazer o contato, ele vai até a sua empresa, organiza, prepara uma palestra especial para os seus funcionários, para que você não tenha essa dor de cabeça, como a gente está explicando no programa aqui, que muitos tiveram e outros continuam tendo, né? Por não se precaverem em termos de segurança para o funcionário, segurança do trabalho. Com certeza, a segurança do trabalho, para muitos, pode parecer uma coisa muito complexa. Ela não é complexa se você analisar aos poucos, você vai fazendo dia a dia. Segurança do trabalho não é você pegar uma empresa e transformar essa empresa numa empresa à prova de qualquer acidente. Não vai ter condição de se fazer isso. O que nós podemos fazer é trabalhar dia a dia para que o ambiente se torne mais seguro e para que as pessoas que trabalham nessa empresa se sintam melhor. E você tem conhecimento que os índices de acidentes nas empresas aqui é alto ou é baixo? Olha, Dirceu, os números de acidentes, nossos números de acidentes hoje, principalmente foi a última que nós tivemos, a prévia que nós tivemos é 2018, e é muito elevado. Com relação a... Até vou fazer um adendo a essa situação, porque eu acho que números são coisas que, em alguns momentos, são irrelevantes. O que eu queria dizer para você é o seguinte, mudando um pouco aí o perfil da sua pergunta, nós temos uma preocupação maior com o combate à dengue, ok? Nós gastamos 3, 4 vezes mais com o combate à dengue do que em segurança do trabalho. Para você ter uma ideia. Então, quando a gente fala de números de acidente, eu acho uma coisa muito vaga. Aquela placa que existe na porta das empresas, aquilo deveria ser retirado. O que deveria ser colocado ali... Estamos há tantos dias sem acidente, é isso? Aquilo ali não tem nenhum tipo de necessidade. O que tem que colocar ali é o número de projetos que estão sendo desenvolvidos para melhorar a prevenção. Troca essa questão de número de dias por projetos efetivos que busquem a prevenção dentro da empresa. E há quantos dias essa empresa precisa para o desenvolvimento desse projeto, a aplicação desse projeto. E aí sim nós vamos falar em prevenção, não de placas, mas de vidas. Contar dias em que não há acidente, eu acredito que não é uma coisa útil. Bacana. Marcos, quero te agradecer a participação no nosso programa hoje, foi muito enriquecedor esse bate-papo. Com certeza os nossos telespectadores gostaram muito e você nos ensinou
a prestar mais atenção na segurança domiciliar, segurança no trabalho. Então, foi um papo que, com certeza, enriqueceu cada um de nós. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você, Dirceu. E precisando, estamos à disposição. Legal. Esse é o Marcos Antônio Rodrigues, que é gestor de segurança de saúde, trabalho e meio ambiente, professor em curso técnico e também é palestrante. Se você quiser levá-lo na sua empresa, o telefone está embaixo, é só entrar em contato com o Marcos e você vai tê-lo na empresa e melhorar, né, a sua condição de trabalho e a condição de trabalho dos seus funcionários. E com ele nós vamos encerrando mais um Pense Nisso aqui na Think TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Amanhã às 10 da noite de volta aqui na Think com mais um assunto interessante e mais um convidado importante também. Muito obrigado e até lá.